A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Amém. Nós vamos ficar de pé. Nós temos hinos que a igreja vai participar mesmo com os cantores ali e que vão ser no espírito. Eu sempre digo e vou repetir: a igreja que é baseada só em louvor, ela está baseada na areia, porque só lá em cima que vai ser louvor. Aqui é louvor, adoração, palavra, oração, ensinamento, etc. Nós podemos ter cultos de louvor com tranquilidade, porque não estamos em falta com a chuva do ensinamento. Amém? Glória a Deus. Então vamos ver aí em São Mateus, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versos 43 ao 48. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ora, fora disso não há perfeição. Eu quero adiantar, né? Fundamentos da perfeição seria o tema, e aqui já estamos vendo fundamento. Agora, por quê? Verso 45: para que sejais filhos do vosso Pai. Para que sejais filhos do vosso Pai. Ele já fala da adoção, do Abba Pai. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Agora, Senhor, tudo que nós podemos fazer é isto que temos feito: é ler a Tua palavra, vivificá-la, revelá-la, compete exclusivamente ao Senhor. Por isso te pedimos que isso venha a acontecer em mais esta reunião, porquanto essa vivificação é que significa de fato a nossa redenção, o nosso rapto, nosso arrebatamento. Te pedimos pela Tua graça, pelo Teu amor, que ao discorrer esta palavra, muitos males sejam desfeitos, espíritos maus sejam expulsos, aqueles que estão sempre com astutas ciladas nos lugares celestiais. Te pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos.
procurar felicidade e não achei um caminho ideal. Eu não sabia que Jesus era o caminho e nele havia um amor celestial. Agora eu engrandeço este nome, quem é Jesus, aquele que me salvou. Estou feliz e vou segui-lo eternamente. Somente Ele lá do mundo me tirou. Hoje eu levo a sua santa palavra, a alma aflita que está sem salvação. Quero dizer que é só Jesus quem salva, só Ele tira o homem da perdição. Em um madeiro Ele foi crucificado para nos dar o seu divino perdão. Naquela cruz o meu mestre esperava, Ele morreu para nos dar a salvação. Agora eu engrandeço este nome, que é Jesus, aquele que me salvou. Estou feliz e vou segui-lo eternamente. Somente Ele lá do mundo me tirou. Agora eu engrandeço este nome, que é Jesus, aquele que me salvou. Estou feliz e vou segui-lo eternamente. Somente Ele lá do mundo me tirou. Romanos capítulo 12, verso 14, Paulo disse: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Isso para mim significa bater numa face e oferecer a outra, né? Quando bater numa face, oferecer a outra. Não quer dizer propriamente apanhar, levar um tapa no rosto, o que pode acontecer. Mas há muitas atitudes, tratamentos, palavras descaridosas que são como um tapa, um murro. E dar a outra face não pode significar outra coisa senão isso: orar por aquela pessoa ou por aquelas pessoas. Você nunca deve dar sua oferta sem orar.
Você consagre a sua oferta. E você não pode consagrá-la, a maneira de consagrar a oferta, isso é ensinado por Jesus. É perdoando aquelas pessoas que te devem, te ofendem. Dever não significa só dinheiro, dever dinheiro. Há muitas mulheres que são credoras dos seus maridos. Seus maridos devem para elas. E há muitos maridos que são credores. E muitos deles credores incompassivos, muitas delas também. Não perdoam. E nós vamos ver o que significa realmente, olha aqui, fé, amor, submissão. Porque essa perfeição, fundamentos da perfeição, nós podemos dizer assim, de uma maneira rápida, é a estatura do varão perfeito. Pronto. Fundamentos da perfeição. E eu destaquei pelo Espírito, fé, amor, submissão. Sem isso aqui não tem a estatura do varão perfeito. Então, ela se torna uma credora. E originalmente, pelas Escrituras, é quem menos tem direito de cobrar é ela. Ele tem determinadas coisas que ele talvez nem possa perdoar. Porque se os homens vivessem realmente aquilo que eles devem ser, eles teriam força, punho, para determinarem a coisa. Nós estamos aí com um testemunho do irmão Billy Paul, filho do irmão Branham, e um pouquinho que eu vi, meu pai estava lavando o carro e me chamou e disse: Billy, por favor, você me faz um favor? Eu disse: o que é, papai? Você me faz o favor de sair da nossa casa? Faz o favor de sair da nossa casa, porque você se afastou de Jesus e a nossa casa é dedicada a Jesus. Agora o irmão Branham tinha força moral, espiritual para tal. Nós não temos, por isso então vamos aceitando. Nós perdemos a força, o valente fica amarrado, a casa saqueada. Consequentemente, a casa saqueada. Porque até mesmo uma criança às vezes olha para o pai e diz: e o senhor, papai? E o senhor? Então, parece que nós estamos sendo levados para um corredor. Eu confesso mesmo que ao ver determinadas fitas do irmão Branham, olha, eu não sumo, não desapareço, eu não provoco a minha própria morte, porque Deus me segura. Porque que coisa terrível. Agora nós vamos ver aquela caverna que ele se escondia lá. Enquanto nós estamos fazendo recantos de descanso, ele tinha uma caverna que mal cabia ele para entrar ali. E Deus pôs lá uma mesa pela própria natureza de pedra, uma águia por cima. E lá ele passava noites. Agora, nós temos que ser consolados. Na verdade, ele era um nazireu de Deus, era um profeta maior. Mas eu falo por mim mesmo, eu deveria atingir pelo menos o mínimo. Pelo menos o mínimo. Eu não estou dizendo o máximo, ser igual a ele, que ninguém consegue ser. Mas pelo menos o mínimo. Isso é uma declaração que a gente faz dentro de casa, na igreja, na família. E eu sei perfeitamente que cada um aqui se sente na mesma condição. E não há nenhum crente sincero, revelado realmente, que não está nessa condição. Porque justamente o engano que há na era, o maior engano é a pessoa pensar que está bem, está tudo bem.
Eu respondo sempre, vou bem, a moda da sunamita, com a morte em casa. E também não é em Goiânia, não é só no Brasil. Quando eu estive na Alemanha, foi em 77, aqueles pastores ali da Índia, da África, todos eles clamando a mesma coisa. Agora aí está a grande diferença da mensagem, porque melhor do que o irmão ninguém sabe, que eles estão satisfeitos, eles estão ricos. É a Laodiceia. E nós não somos Laodiceia. Eu vi o irmão desabar em choro no escritório, aquele desespero tremendo, mas Deus tirou desse sistema. O sistema que diz, temos tudo, não temos falta de nada, quando é um pobre, desgraçado, cego e nu. Agora, esse homem que tinha esse escritório feito pela natureza, pelas mãos de Deus, lá nas brenhas, nas rochas, ainda saía diante do povo, ele tinha que dizer, eu não sou culpado disso, mas culpado no mínimo, culpado no máximo. Porque afinal de contas, ele tinha o lado humano, o homem. Outra coisa que a gente tem que pensar, como assim uma prévia do assunto, é que nós temos de ter o potencial. O potencial, você diz, pode dizer, Sara e Abraão não tinham esse potencial mais, tinha acabado, tinha sim, eles tinham, especialmente depois que receberam a promessa, eles tinham a matéria que poderia sofrer uma transformação. Então o Espírito, você vê quando ele pega uma linha, você está sempre ouvindo aquilo, transformação. Ora, a perfeição não pode acontecer de forma alguma sem essa metamorfose. Essa palavra quer dizer transformação. E eu escalei aqui fé, amor, submissão. Na fé nós temos isso que citamos de cor, mas não há necessidade, as Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, no parágrafo 11 da mensagem A Fé Perfeita, vejamos, parágrafo 11. Agora bem, a fé está baseada no perdão. Nós já aprendemos aqui, o Espírito já nos advertiu aqui, que todas as questões entre irmãos que não são resolvidas aqui à luz da palavra, terão que ir para o Supremo Tribunal, que é o trono branco. Então, é muito claro, dá para entender de uma maneira simples. Qualquer pessoa, por mais simples que seja, entende isso. Se esta palavra não soluciona, não tira a coisa do seu coração, a cobrança do seu coração, automaticamente você está apelando para o trono branco. E aí então é onde se constata que não foi no rapto, não foi no arrebatamento, porque apelou para o trono branco. Mesmo um rei daquele disse, em Atos dos Apóstolos, disse, olha, bem que eu podia soltar esse homem, mas ele apelou para César.
se referindo a Paulo. Bem que eu podia solucionar o problema dele aqui, mas ele apelou para lá. Então você deve ter isso aqui. A fé perfeita, essa fé, quando o profeta está falando a mensagem, a fé perfeita, então diz, agora bem, a fé está baseada no perdão. Isso, preste atenção, depois de eu ler essas escrituras, que estão Marcos 11, 22 e 26. E Jesus respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, aí vem, por quê? Logo em seguida, ele dizer a fé é baseada no perdão. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Não vos perdoará. Ora, se ele não nos perdoar, e nesse caso, ele só não nos perdoa se nós não perdoarmos. É sumário, está claro, não fomos no rapto. Porque em primeiro lugar, antes de tudo, a pessoa deve ser perdoada. E para ser perdoada, ela tem que perdoar. Então esse coração que não perdoa, que é acessível à mágoa, à raiz de amargura, ao ódio, esse coração não se torna um recipiente de fé. Sabe por quê? Nós fazemos misturas no nosso estômago, misturas nojentas, indevidas. Se você faz uma endoscopia, olha depois, se você puder olhar, faz endoscopia, sem tomar aquele remedinho para dormir, consegue. Muita gente tem só impressão, passa aqui rápido, como se você tivesse engolido um caroço de feijão, uma coisa assim, pronto, acabou. E você vê o que é o seu estômago. E quando você então vai tomar e comer e misturar certas coisas, você vê lá, o que está acontecendo dentro do seu estômago. Você então vê aquela coisa pipocando lá dentro, azedando lá dentro e pipocando aquilo. Feijoada, arroz, feijão, laranja, que é o cítrico, então aquilo. Depois não pode comer feijoada mais, né? Isso é verdade. Agora, você acha que Jesus, o Espírito Santo, faz essa panela no coração? Essa panela fermentada no coração. Uma coisa boa, nutritiva, misturada com uma indevida, que fermenta aquilo. Jesus fica ali dentro, misturado, sendo fermentado dentro do coração. O natural fala do espiritual. E tem uma coisa, não há nenhuma pessoa que possa ser feliz nessa vida se ela não é uma pessoa de coração que perdoa. Há pessoas que brigam, e falam, e agem, logo aquilo passa
esquece, passa a amar mais a pessoa, a outra. Já outras não. E o Espírito Santo, diz o profeta, ele alça voo. Ele é representado pela pomba. E a pomba não tem fel, ele diz. Por isso ela não come coisas podres. Eu disse outro dia que um corvo estava alimentando a Elias. Mas tem uma coisa, aquele corvo levava sanduíche sadio, gostoso, do dia para ele. E eu disse assim, se um dia aquele corvo chegasse lá e dissesse, com sua atitude, né, disse, não, peraí, hoje eu trouxe o meu prato predileto para você, que é um pedaço de carniça aqui. Elias comeria? Não, ele não comeria. Ele não bebe a coisa. Então o nosso coração se torna um caldeirão de coisas, de misturas indevidas, com coisas más e boas misturadas ali, Jesus ali dentro. Então, veja só como é fundamento. Fé, agora, depois de ler São Marcos, a fé está baseada no perdão. E como dissemos, estamos procurando fazer com que a igreja chegue ao lugar onde possamos verdadeiramente ver os tempos apostólicos no nosso meio. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Todos anelamos isso. Está ali a porta. O podemos ver, porém queremos vê-lo ainda em maior grau. Desejamos que seja uma torrente para que nos ajude, ou seja, fluindo de nós para ajudar a outros. Jesus nunca usou o seu grande poder para si mesmo. Vamos ver sobre o amor. Bom, quando fala no amor, para não misturar as coisas, você corre logo em 1 Coríntios 13. Chama a carta de problemas. Ai de nós se não fosse as cartas de São Paulo aos Coríntios. Então, você tem que correr. É justamente nessa carta de problemas, de uma igreja cheia de problemas, de uma igreja em que, em uma determinada fase, foi chamada pelo seu próprio pastor de carnal. Ele disse: eu não posso vos falar como a espirituais, mas sim como a carnais, porque ainda há contendas entre vós. Olha, só um particularzinho. Você acha que esse moço que é disputado e que você tem que tomar das outras e tudo em cima, ora, esse casamento pode ser um casamento sério, de princípio sério, fundamentalmente sério, sustentável? Não. Esse moço que consegue essa moça por insistência. Há muitos casamentos que a moça não casa com aquele amor que ela deveria ter com aquele homem. Por quê? Porque ele pega no pé e não larga de jeito nenhum. Ele não importa, não mede consequências, ele quer consegui-la e pronto. 1000 vezes você casar com uma moça que não tem uma beleza como aquela, mas que te ame loucamente, que não pode viver sem você. 1000 vezes você casar com um moço pobre, que não tem determinada aparência, mas que revelou ser um homem trabalhador, de caráter, que dá vida por você. É isso. Agora, sem dúvida alguma, eu tenho visto entrando ali
senhoras já meio acabadas assim, revelando em seus semblantes, assim, sofrimentos, e que algum tempo atrás era aquela mocinha bonita e dando trabalho terrível, e hoje elas estão sofrendo com suas filhas aquilo que elas fizeram seus pais sofrer. Nessa faixa etária, você pode mostrar um filme. Se o pai e a mãe pudessem mostrar um filme, às vezes o pai fica doido, querendo mostrar uma coisa e não tem um meio mais clássico até, mas não consegue. A mãe quer mostrar, mas não tem jeito. Você podia mostrar um filme, dizendo, olha aí o que você vai enfrentar. Ela vai se casar de todas as maneiras. Infelizmente, 90% dos casamentos, dentro de 2, 3, 4, 5 anos, são apenas suportados. Eu não estou falando de vocês, diz o profeta, não estou falando de vocês. Infelizmente, o fato é esse, que não se podem encarar e entender o que é realmente a adaptação. Você sabe que o certo é você começar, se casou, você apresentar de público, de mãos dadas, ou dar o braço para ela. Não é enxergando na vista dos outros, aquela coisa toda, e abraçando, e apertando e beijando. Não é porque você já casou e você está expondo a sua própria esposa a uma cobiça. Outros homens que veem aquilo, eles sofrem determinadas coisas que você sofreria. Basta você pensar que você sofreria se visse um quadro daquele. Só isso. Não precisa mais nada. Não há nenhum legalismo, nenhum fanatismo nisso. É a realidade. Mas é o tal negócio, se ele casa hoje e amanhã entra de braço dado como varão, que era norma social, era tradição, ele lhe dá o braço esquerdo. O meu sargento dizia assim, você tem que dar o braço esquerdo para ela, porque se você é destro, você tem que ter o direito para defendê-la livre. Ele dava moral e cívica, né? Então, ele dizia, você dá o braço esquerdo, porque era tradição o homem dar o braço. Você não via nenhum casal recém-casado agarrado, beijando no meio dos pais, né, da família. Não via. Mas já saía de braço dado. De braço dado você pode ir o resto da vida. Agarradinho não vai não. E não entende depois o porquê. Então acha que ele não te ama mais. Porque não vai ser daquela forma. É verdade. Então você tem que encarar esse fato. É uma realidade. Agora, quando ele apenas quer te dar o braço, você diz, ele não me ama mais. Esfriou, meu casamento acabou. Por que não começa dentro de umas normas que podem ser sustentadas? Então, esse fundamento abrange a vida normal, a vida está nisso aí. Vocês sabem, vocês passaram por experiências, há irmãs aqui me ouvindo que passaram por experiências. Algum tempo atrás elas estavam rebeldes, dando trabalho. Hoje elas estão sofrendo. Agora, nesse fundamento você vai para 1 Coríntios 13. Está na carta dos problemas. Está na carta da igreja problemática. Muitos há hoje que, se a igreja de Paulo fosse hoje como era de Corinto, chamava aquilo de denominação, de igreja porca, de igreja que tem espírito de prostituição, de outras tantas coisas. Às vezes diriam, nem vou naquela igreja mais, nem apareço mais lá. Mas aqui está, 1 Coríntios 13.
Quando você quer ver esse fundamento, você vai ver então que na verdade não é a fantasia, não é o supérfluo, não é a casca, é o interior, é o que de fato é o amor no sentido da palavra. Então é classificado o eros, que é muito confundido com amor, que é a paixão. Depois então corre na veia o amor filho, mas logo vem o amor ágape, que fala de um amor que ele é sublime, ele faz a pirâmide, ele liga os dois elos ao sublime, indiferentemente do que está no meio, indiferente do envelhecimento, indiferente dos defeitos, porque quem não tem defeito? E você sabe que você só vai descobrir os defeitos dele realmente na prática depois de casada, e você vai descobrir as falhas dela depois de casada. Aí você vai conviver com o que realmente ela é, com o que realmente ele é. Aí então, isso faz assim. É o ágape, faz isso. Faz uma pirâmide, com dois extremos, e entre isso uma massa cheia de problemas, mas perfeitamente casada, e que sobe até a pedra de coroa, porque esse é o único que é ágape, que permanece. Então você vai ver que ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, ainda que, e não tivesse esse amor, seria como o sino que badala, que bate. Aí então ele passa a discorrer as características deste amor, que é o ágape. Ele diz: o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor nunca, aí vai no advérbio do tempo, sem fim, nunca falha. Nunca falha. E havendo tantas outras coisas, emoções, etc., cessarão, serão aniquilados. Mas esse amor permanece, porque ele chega à conclusão aqui, ó: agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Aqui na mensagem Véu Atento, 242, para concluir sobre o amor, eu disse: vê você, se você se metesse numa discussão com ela, dizendo-lhe que você tem atuado corretamente, que poderia haver sido. Isso depois de falar daquele rapaz, daquele irmão que expulsava demônio da irmã, da sua esposa, e dava um problema terrível, e ele expulsava o demônio dela. Ele disse: não faça isso, ore por ela secretamente. Daí uns dias ele veio dizer: irmão Brana, o meu casamento foi salvo, virou uma maravilha agora, minha casa. Então eu disse: se você se metesse numa discussão com ela, dizendo-lhe que você tem atuado corretamente, se justificando, vê você o que haveria feito? Então somente algumas palavras amorosas que chegam ao profundo do coração. Aí a graça para conquistar a sua própria mulher, conquistar o seu próprio marido.
Alguém disse, mas eu não tive graça para conquistá-lo. Irmão, ponhamos as pessoas atrás do véu, isso é correto. Querem vocês conhecer um pequeno segredo? Assim é como eu conquisto aos animais selvagens, assim conquisto a enfermidade, por amor. O amor de Deus nos constrange a fazer tal coisa. Venha, entre ao véu. O fará hoje, enquanto inclinamos nossos rostos para um momento de oração? Seria jogar água nas costas de pato? Acredito que não. E ainda temos aqui dentro do amor, nós vamos ter que ver isso aqui na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, aquela palavra igreja que está ali no quadro 35. Sobretudo amem uns aos outros. Sobretudo amem uns aos outros. Agora, amar não quer dizer propriamente cair dentro de uma panela de fermento. Amem uns aos outros, não importa o que o diabo procure dizer. Por agora todos vocês são um grupo completo, dócil e amoroso. Porém, recorde a minha advertência: Satanás não permitirá que fiquem assim. Alguém perguntou: a hora que o senhor sair de cena, o senhor acredita que vai continuar tudo do mesmo jeito, nesse companheirismo? Não, não vai. Não vai porque são grupos. E quem agrupa não tem liderança geral. Não consegue ficar. Quando o irmão Brana partiu, não foi possível, porque cada um já era um grupo à parte. Satanás não permitirá que fiquem assim, não, senhor. Ele disparará tudo, ainda que tenha que trazer alguém que lhe sirva de instrumento. Ele trará um crítico, algum inconverso, e o porá para fazer com que aquela pessoa tenha companheirismo com você sob a que atitude? Lá, fora de hora no telefone, na sua casa, lançando dardos inflamados no seu ouvido. Então o encherá com algum veneno e começará a correr entre a igreja com isso. Porém, não vá você tomar parte nisso. Não tenha nada a ver com coisa alguma que não seja a palavra. Mantenham-se amorosos, amáveis e bondosos uns para com os outros. Às vezes nós pensamos até que brincamos demais, mas tem uma coisa: maledicência, não temos tempo para ela. Ore por aquela pessoa para que possa ser salva também. Somente orem por ela e fiquem ao lado do seu pastor, porque ele, sendo seu pastor, merece seus respeitos. Ele os guiará porque está ordenado por Deus fazê-lo. Agora, recordarão isso? Vocês vão se lembrar disso? O inimigo virá, porém quando ele vier, juntem o mais possível um ao outro. Então aquele que o diabo está usando como inimigo se apartará de vocês ou entrará para ser um de vocês. O que acontece muitas vezes, a busca de determinadas pessoas que saem do companheirismo da igreja, é isso. Às vezes foi o próprio Deus quem atirou. Já ouviu esta oração, depois vai buscar para trás, aí fica pior, o rombo vai ser maior. Então aquele que o diabo está usando como inimigo se apartará de vocês ou entrará para ser um de vocês. Feliz é o homem, bem-aventurado é a mulher, bem-aventurado é o homem que discerne quando está rebelde e diz, fala o seu nome e diz: você está rebelde, você é uma rebelde. Ela própria falando consigo mesma: você é uma rebelde. Ele próprio falando consigo: você é um rebelde. Eu entendo que isso é uma rebeldia, um espírito de rebeldia que me apanhou. Esse tem esperança. Isso é tudo. Nunca formem grupos secretamente entre vocês mesmos com a intenção de falar.
Não façam partidos. Nós somos um. Eu não poderia dizer, mão esquerda, estou desgostoso contigo, vou te aniquilar porque não és a mão direita. Esta é minha mão esquerda e quero que assim permaneça até a ponta dos dedos. Quero que cada parte de meu corpo fique como está. Deus quer que nós, como um corpo de crentes, nos mantenhamos completamente unidos. Paulo disse que há membros que é para desonra, são desonrosos, mas são necessários ao corpo. Agora, vocês têm fitas que tratam sobre estas coisas e também sobre o que nós cremos. Vocês têm fitas que tratam sobre a disciplina na igreja, como devemos nos comportar na igreja de Deus e como temos que nos reunir aqui, assentados em lugares celestiais. Não fique em sua casa. Se Deus está em seu coração, você quase não pode esperar que aquelas portas se abram para entrar e ter companheirismo com seus irmãos. Se você não se sente assim, então lhe direi que é tempo de se pôr a orar, porque estamos nos últimos dias. Isso quer dizer, o amor esfriou. A Bíblia nos exorta que quanto mais virmos que aquele dia se aproxima, devemos amar-nos mais uns aos outros com amor cristão ou amor divino. Devemos congregar-nos em lugares celestiais em Cristo Jesus e amar-nos uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, disse Jesus. Isso é correto, fiquem juntos. Se você pensa que algum irmão ou irmã está um pouco errado, diga: Senhor, não permitas que eu tenha raiz de amargura em minha vida por causa do erro do irmão. Os ácidos venenosos da malícia, ciúme e ódio, em realidade tirarão o Espírito Santo de você. Se tem uma coisa que você pode perder aqui na terra, de mais valor, de mais valia, não é carro, não é casa, não é fortuna, não é herança, não é nome, não é honra, não é nada, é o Espírito Santo. Você pode ser desonrado e ser cheia do Espírito Santo, como Maria foi, Maria Madalena. Você pode ser desonrado, difamado, perder tudo e ter o Espírito Santo. Aí eu quero ver quem quer mais, porque isso significa salvar a alma. E o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Estas coisas afastarão o Espírito Santo do tabernáculo, entristecerão o Espírito de Deus, o expulsarão e farão dano ao seu pastor, farão todas estas coisas. Vê você? Agora ele pergunta ali como um desafio: vocês vão se recordar quando a coisa bater na sua porta? Vai se recordar disso, correr e ler isso? Nós temos que ver sobre a submissão. Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Sabe de uma coisa? Vocês, irmãs, moças, o certo seria isso: se você não pretende ser submissa a um homem, acate o conselho de Paulo, ali no capítulo 7 de 1 Coríntios. Ele disse: fique como eu, então, sem casar, que você vai poupar muito sofrimentos e tudo. Fique sem casar, não te cases. Com pouco de tempo você pode entender se você tem condição ou não de ser submissa a tal pessoa. Eu não quero dizer que esse rapaz tem que ter casa já mobilada para casar, mas você com facilidade vê que aquele rapaz é um rapaz determinado, que tem objetivo, tem firmeza no trabalho, que não é leviano, que não é inconstante.
Porque na verdade é um sofrimento quase que insuportável. E você sabe onde é que ele vai extravasar? Quando ele não dá conta do recado? É em você. Aí ele joga a culpa em você. Em grandes casos, eu vou para 33 anos de contato com famílias. No primeiro ano eu tive problemas, Deus me usou, compreende? No primeiro ano já começou a minha experiência. Me permita esse testemunho. Fica insuportável o homem, por não dar conta de seu recado, ele joga, ele se irrita, ele fica nervoso, ele fica espancador. Espancar não é só bater, não. Ele fica espancador. Pastor, quando ele não tem recursos na doutrina, na palavra, administração pastoral, ele espanca a igreja. Isso é uma característica da falta de argumento, da falta de condição. Então quer culpar a companheira, porque traz a desavença, traz o problema, sem dúvida. Isso é verdade. Agora, há fases, muitos ficam como um voo do pica-pau, sobe, desce, de repente firmam e vão embora. Ela foi muito equilibrada, foi uma mulher equilibrada, paciente, submissa. Então passa uma fase e equilibra. Muitos, mas alguns não. E o casamento se torna uma coisa simplesmente suportada por uma questão de honra. Agora, como se submeter a um homem que não tem cabeça? A um homem que simplesmente quer vender uma casa que custou lágrimas dela e dele, vender para aventurar. Você sabe, até em certos casos, conforme o caso, eu digo, não assina, meu irmão, não assina não. Não assina não, que amanhã ele vai ser agradecido. Mas aí começa a apelação. Eu sei que há muitos que estão lutando e tem essas desavenças e coisas, não tem jeito de não refletir na vida conjugal. E o que ele sofre lá no trabalho, o que ele sofre, a decepção que ele sofre lá fora, ele quer descarregar na família, ele vem descarregar na família. Ela é o para-raio. Agora, Paulo está falando de marido. Tudo por escala, tudo relativo, dentro do seu mundo, dentro do seu nível. É um barraquinho, é um rancho, mas tem o seu nível, botando o chapéu sempre onde alcança. Ele é o marido, ele é a cabeça. Não simplesmente tendo que estar mostrando mensagem, procurando, forçando, por força, por violência. Mas tem uma coisa que você vai entender claramente, isso ao ser estudado, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Ele é cabeça para salvar o corpo, não é para pisar no corpo, não é para fazer dela um tapete, diz o irmão Branco, um capacho. Ele não é o machão que chega em casa todo mundo treme, não é isso? De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Ora, a igreja submissa a Cristo. Qual é a igreja submissa a Cristo? Na sua era da vida, ela ficou com Lutero. Na sua era da vida, ela ficou com John Wesley. Na era de vida, ela ficou com os pentecostais, com os dons carismáticos pentecostais. Nesta era,
A igreja submissa, cuja cabeça é Cristo, fica com o profeta, não tem jeito. Não tem como. E ela se batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora já é opcional, a mulher nem precisa receber o nome do homem mais. Isso já mostra a hora que nós estamos vivendo. E essa igreja, ela não quer o nome do Senhor Jesus Cristo. Ela odeia essa doutrina do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela odeia, simplesmente odeia. Aqui no parágrafo 92 da mensagem Hebreus, capítulos 5 e 6. Parágrafo 92. Agora ele partiu e o Espírito Santo vem aquilo que é através da sua morte ele pudesse aperfeiçoar a igreja e colocar a igreja submissa. Sem submissão não há perfeição. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Junto a Jesus, a minha estrada esplende, meu cálice extravasa de prazer, e no jardim do coração recende a linda flor do amor que ele sói trazer. Se perto está, se junto a mim está Jesus, os meus anseios todos satisfaz. Se perto está, inunda o meu ser de paz. Num paraíso estou, se perto está Jesus. Num paraíso estou, se perto está Jesus. Junto a Jesus, o fardo faz-se leve e meu dever deleita e me seduz. As nuvens negras seu amor dissipa, por entre as trevas ando como em meio à luz. Se perto está, se junto a mim está Jesus, os meus anseios todos satisfaz. Se perto está, inunda o meu ser de paz. Num paraíso
estou, se perto está Jesus. Num paraíso estou, se perto está